de várias faces, de vários jeitos. Deus é amor. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque hoje eu vou falar desse Deus que é Deus de amor. Ele é amor e ele se manifesta em amor de diversas formas. Você pode repetir comigo antes de abrir o livro de 1 João? Repetir comigo: o meu Deus, não ouvi. O meu Deus é amor. E como amor que ele é, ele se apresenta de diversas formas. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo de número 7. 1 João, capítulo 4, versículo de número 7. Vai abrindo a palavra de Deus, assim, dando graças. O Dimitri, presbítero, ele leu essa passagem. Eu nem tinha combinado com ele. Ele escolheu exatamente a passagem que eu venho trazer como ensino para nós, para nossas almas hoje. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, ou seja, não é nascido de Deus. Pois Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor desse Deus de amor entre vós. Como é que se manifestou? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vá agora para o 13, versículo 13. Diz assim: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos. João viu com os próprios olhos quem? E agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Amém? Aleluia. Você pode tomar o seu assento? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É disso que eu vim falar essa noite, dessa verdade. Deus é amor. Quando você escuta isso, o que é que isso é, na verdade, para você? O quanto essa verdade é importante para você? O quanto você atribui valor a isso? O que isso muda na sua vida, no seu dia, nas circunstâncias que você vivencia, nos problemas que você precisa enfrentar? Saber que Deus é amor resulta no final, na sua segunda-feira, em quê? Deus é amor. Eu estou falando para vocês. E nós estamos em plena Copa do Mundo, no Catar, e eu sou um grande torcedor, não apenas eu, mas meus 3 filhotes e a minha esposa, Tiete, né, do Neymar também, né? E os meus filhos passaram ainda a amar ainda mais futebol. E a Zara ficou alucinada pelo Neymar, irmãos. Negócio absurdo. A seleção perdeu na última semana. O Lucão ficou triste, né? Estou vendo ele aí baqueado ainda, né, Lucão? Mas no final,
do futebol, do jogo, nós saímos com a família. E olha a mente de uma criança. A gente passou ali na Dom Luiz e tinha uma barbearia, Derek. E nessa barbearia tinha 2 jovens com a camisa do Brasil. Diz aí que a Zara pensou que era o Neymar e o amigo, outro jogador que estava ali, falando: papai, o Neymar está ali. Irmãos, os olhos brilhavam, irmãos, da Zara. E aquilo naquele momento mexeu comigo, pastor Zé. Sabe, dessa alegria, desse desejo da Zara em conhecer um atleta. E ainda que Neymar estivesse ali, se ela o conhecesse, o que de fato isso mudaria na vida dela? Pois bem, o que muda para você saber que não apenas Deus é um jogador, porque Ele não é? O que muda para você saber que esse Deus que é rei, que é criador, que é santo, que é grande, que é poderoso, que é tremendo, o quanto muda saber que esse Deus, Ele te ama? Deus é amor. É isso que essa palavra está dizendo. Agostinho, ele falou: meu Deus, se eu tivesse só essa porção da palavra e nada mais, isso para mim já seria suficiente. Eu já estaria maravilhado por saber que esse Deus tão grande, Ele é amor e consequentemente Ele me ama. Deus é amor. Você pode glorificar a Deus só por isso? Porque Deus te ama. Deus nos ama. Deus é um Deus de amor. De forma que tudo aquilo que Deus faz, desde o início, desde quando Ele, na eternidade passada, Ele trouxe à existência tudo aquilo que não existia, desde quando tudo começou, no tempo e no espaço, até o final, tudo tem um tempero do amor de Deus. Tem alguém que cozinha aqui? Eu sei que a minha cunhadinha cozinha demais. Cozinha, Derekzão? Eu sei. Se você for comer o camarão internacional que o Derek faz, você vai saber, foi o Derek que fez. Porque tem mais requeijão do que arroz. Eu sei que foi ele. Tem um toque do Derek. Não é assim? Pois bem, irmãos, dessa forma é Deus. Em tudo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, tem uma pitadazinha de amor. Porque o amor é a fonte. Deus é amor. E o amor, então, é a fonte de onde emanam todas as coisas, todos os atributos de Deus, as ações de Deus, as atividades de Deus, parte do amor que Ele é. De forma que a gente pode descansar, porque se vem algo do nosso Deus, é algo bom. Por isso que Ele faz tudo, e tudo o que Ele faz, no final Ele olha e diz que é muito bom. Como é que o Judá fala, Bê? O Judá, fala aí, Bê, esse testemunho, pode ser? Bem, todos os dias a gente faz leitura bíblica com os nossos filhos, né? E há 2 noites atrás, o Noah fez a leitura bíblica. Só que o Judá, de 3 anos, disse: não, mãe, agora é minha vez. E aí ele pegou a Bíblia e abriu logo em Gênesis, eram aquelas Bíblias ilustradas. E aí ele disse assim, ele viu o sol, aí ele disse: e Deus criou o sol. E era muito, muito bom demais. Aí ele virava a página e dizia: e Deus criou a lua. E era muito, muito bom demais. Depois ele disse: e Deus criou o mar. E era muito, muito bom demais. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Judá? É muito bom demais, porque parte de um Deus de amor, irmãos. E esse Deus, de fato, Ele não é amor da boca para fora. Como muitas vezes nós dizemos, como muitas vezes nós agimos assim. O ser humano tem essa falha. Ele diz que ama, mas a gente não consegue comprovar o amor, porque é só da boca para fora. O nosso Deus mostra o que de fato é amar da maneira de Deus. Um amor ágape. O amor de Deus é um amor de ação. Não é amor só de palavras. É um amor de ação, de uma ação de renúncia, de sacrifício. O nosso Deus, Ele nos ama. E não nos ama da boca para fora. Eu quero te dizer essa noite que você é alguém amado. Você é alguém especial. Você é alguém amado. Não por um homem pecador, mas pelo Deus Criador. E Ele te ama de tal maneira que Ele prova. Ele comprova. Ele testifica
do amor dele. Como é que eu sei que Deus me ama? Eu falei, Zara, você sabia que Deus te ama, filha? Ela, eu sei, papai. Aí eu, Zara, tu sabe como? Aí ela olhou assim, parou para pensar, não disse. Aí eu olhei para o Noah, Noah, e tu? Como é que tu sabe que Deus te ama? Aí ele, porque eu tenho o Espírito Santo. Tá certo, né? Aí eu falei, vocês têm que falar do amor de Deus para as pessoas. Tem várias crianças como vocês que não têm pais, que estão tristes, mas elas precisam saber que elas são amadas. Fala do amor de Deus e fala assim para o seu amiguinho, ó, Deus te ama. E se ele disser, mas como é que eu sei que Deus me ama? Aí eu falei, Zara, quando ele te perguntar isso, fala assim, olha para Jesus. Olha para Jesus e você verá o amor de Deus por você. Porque Jesus, vamos ler aqui, Jesus, lá no versículo 9, está escrito, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos a vida. Deus, ele provou do seu amor, pelo fato dele ter entregue o seu Filho ao mundo. Em João 1 está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu, olha como é o amor de Deus, é um amor de oferta, ele deu o quê? Deu seu único filho. Essa é a prova, essa prova é uma prova concreta, irmãos. Não sei se você teve o privilégio de ir a Jerusalém, mas lá nós vemos a marca desse Jesus que viveu, que caminhou entre os homens, que sofreu e que morreu. Jesus é a prova clara de que Deus te ama. Você quer duvidar ainda? Ou caso você duvide, olha para Jesus. Jesus dividiu o tempo. Jesus existiu. Jesus, ele morreu. Mas ainda hoje, depois de mais de 2000 anos, ninguém jamais conseguiu encontrar o corpo de Jesus. Por quê? Porque ele não era apenas homem. Ele era o Filho do Deus vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Deus nos ama e ele prova do seu amor para conosco, entregando o seu Filho. Esse Filho que é o herdeiro de tudo. E olha que interessante. Deus poderia ter dado o mundo inteiro como presente ao seu Filho, como herdeiro que ele é. Mas Deus não fez isso. Deus poderia ter dado o mundo inteiro ao seu Filho como herdeiro que ele é. Mas ao invés de Deus dar o mundo inteiro ao seu Filho, Deus pegou o seu Filho e deu de presente para o mundo inteiro. E eu me agrado disso, eu me alegro disso, e você também deve se alegrar. Enquanto a gente estava vindo para cá, a gente estava louvando uma canção que dizia, se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Porque isso é amor. Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele entregou o seu Filho. Esse Deus é um Deus de amor, que não apenas nos ama da boca para fora, mas prova do seu amor, entregando o seu Filho com uma finalidade. Tudo bem, Frota, eu sei que Deus me ama, Ele prova do seu amor, Ele se declara para mim, faz uma declaração de amor. Mas, o que é que isso muda? Qual é a finalidade desse amor? O texto vai nos dizer. Todo aquele que conhece esse amor, todo aquele que recebe esse amor, esse é nascido de Deus e passa a viver por meio de Deus.
Um dia, Jesus estendeu suas mãos para ti. Tu aceitou esse Jesus. Ele fez morada no seu coração. O Espírito Santo habitou em você. Você recebeu o selo do Espírito Santo para que você pudesse viver por meio dele, por meio do Espírito, para que você pudesse viver por fé. E viver por meio do Espírito Santo é algo absurdo, é algo incrível, irmãos. A gente cantou aqui no da harpa que diz: se Cristo comigo vai, eu irei. E eu não temerei, com gozo irei com Cristo, porque Cristo comigo vai. Se Ele está em mim, e eu estou ligado com Ele, porque se Ele está em mim é porque eu estou com o Espírito, eu estou ligado a Deus. Então eu posso viver por meio do Espírito. Eu posso fazer aquilo que antes eu não conseguiria fazer. Eu não conseguia fazer sem o auxílio desse Espírito, que é o poder na minha vida, que me faz romper os desafios, que me faz, diante da tempestade, confiar que há um Deus que é maior do que a tempestade. Diante do marasmo, da inquietude, ou diante da impossibilidade, eu posso caminhar sobre as águas. Viver pela fé, irmãos, ter esse Espírito Santo em nós e caminhar sendo direcionado por Ele, nos faz diante dos gigantes falar como Davi: quem és tu? Ainda hoje Deus vai entregar a tua cabeça na minha mão, porque eu sirvo a um Deus que é muito maior do que tu. Viver por meio desse Espírito é poder, mesmo em uma prisão, poder adorar, como Paulo e Silas, ou como o próprio Paulo, que escreveu uma carta chamada Carta da Alegria, estando ele na prisão. Qual é a finalidade de nós sabermos que Jesus nos ama e receber do seu Espírito? A finalidade é viver pelo Espírito, é viver por meio dele. Esse Deus é um Deus de amor. Ele prova do seu amor para que você possa receber, crer e viver por meio do amor dele no Espírito, vivendo por fé. E viver por fé, meu irmão, é triunfar diante das adversidades. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, eu não preciso nem saber. O meu Deus é maior, o teu Deus é maior. Em quarto lugar, esse Deus, Ele nos amou primeiro. Está escrito no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ou seja, nós não somos amados por Deus porque Ele primeiro nos amou, porque nós primeiro o amamos. Tem gente que acha: eu vi Jesus, depois Jesus me viu. No mesmo instante tudo mudou. Eu vi Jesus. Mas não é assim, filho. Tu nunca buscaria Jesus, porque tu era um perdido. Tu estavas cego. Eu estava com a Zara e com os meus filhos, com a Priscila, e a gente cantando uma canção que se chama Conversão. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. E eu estava falando para a Zara: filha, assim era a minha vida antes de Jesus. Assim era a vida da mamãe antes de Jesus. Ela parou e falou: pai, do senhor eu sei, mas da mamãe, a mamãe é filha de pastor. E ela falou: dã. Ainda falou assim, não foi? Dã, pai. E eu falei: não, filha, espera aí. Filha, filho de peixe é o quê? Aí ela: peixinho. Aí eu: filha, filho de gato, gatinho. Filho de cachorro, cachorrinho, papai. E filho de crente? Ela: crentinho. Eu: dã. Não, filha, todos nós nascemos sem Jesus, nascemos em pecado, nascemos fazendo o que é errado, o que é mal aos olhos de Deus. Nós estamos mortos, nós não desejamos a Jesus. Ele que precisa se revelar a nós, Ele que precisa vir ao nosso encontro, Ele que precisa nos agarrar, Ele que precisou estender as suas mãos, e quando Ele estendeu as suas mãos, Ele deu vida àquilo que estava morto. Ele mudou a minha história, e mudou a história da mamãe. E se não fosse Jesus, provavelmente, filha, eu não estaria aqui comendo com vocês,
Papai poderia estar num bar, ou drogado, ou batendo na mamãe, ou provavelmente não estaria nem mais em casa. Mas porque o papai teve um encontro com Jesus, porque Jesus primeiro amou o papai, estamos nós aqui. E a minha oração, filha, é que você possa ter um encontro com esse Jesus, esse Deus de amor. Irmãos, nós andávamos mortos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Essa palavra morto significa como um morto em um necrotério. Essa era a nossa situação. Sem apetite, sem desejo por nada de Deus. Se você não entregou sua vida para Jesus, a sua vida, o estado da sua vida é como o estado da vida de Lázaro. Como é que Lázaro estava lá naquela tumba? Ele estava envolto, né, de tecidos. Assim era nós, rodeado, né, envolto pelo pecado, fedorento, como sepulcro caiado, aparentemente bem por fora, mas morto por dentro. Mas um dia Jesus se apresenta e ele diz: sai para fora. E ele faz tudo novo. De forma que não tem como nós termos amado o Senhor primeiro. Ele primeiro nos amou. Nós andávamos perdidos e não havia solução para a gente. Mas ainda assim não foi o fim. Sabe por quê? Efésios capítulo 2, versículo 4 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, o seu amor tal com que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele prova do amor dEle enviando Jesus. O Senhor, Ele primeiro te amou. O Senhor foi ao teu encontro. Existe uma poesia que eu achei muito linda, de um poeta anônimo, que ele diz: eu busquei o Senhor, e só então vim a saber, quando eu o busquei, que Ele transformou a minha alma ao me procurar. Não é que encontrei o verdadeiro Salvador. Fui sim encontrado pelo meu Senhor. Encontro, caminho, amo. Mas todo esse amor é só minha resposta a Ti, Senhor. Pois desde muito antes, com minha alma estavas. Sempre, sempre eras Tu quem me amavas. O Senhor te ama. O Senhor te amou primeiro. E o Senhor demonstrou o amor dEle para com você, entregando o seu Filho. Diante de tantas evidências do amor desse Deus, irmãos, ainda tem gente que se nega a aceitar. Ainda tem gente que questiona esse Deus, mesmo com tantas testemunhas, mesmo os céus, como o Derek falou, manifestando a glória de Deus, mesmo com as escrituras, com Jesus que veio ao mundo, que morreu, com testemunhas oculares. Tem gente que duvida, tem gente que questiona perguntando ou indagando: se Deus é amor, por que de tanto sofrimento? Você conhece alguém assim? O que eu quero te dizer é que uma pessoa como essa não tem como. Um ateu não tem como reconhecer o amor de Deus. Um ateu não crê. E quem não crê está morto. Não tem apetite. Ele está desviado, ele está afastado, ele é inimigo. Ele não tem como reconhecer Deus. E essas pessoas que negam o amor de Deus, qual é a consequência para elas? E aí eu venho afirmar que existe uma pitada do amor de Deus que se manifesta através da ira. Porque aqueles que não creem no amor de Deus, e esse crer não significa só dizer da boca para fora que eu creio, significa viver em função desse amor, significa viver por meio de Cristo. Foi para isso que Ele morreu, não foi? Para que nós vivamos por fé no Espírito, que nos guia pelas veredas da justiça. Aqueles que não vivem assim, existe algo que insurge contra eles, é a ira do nosso Deus. Aí você pode perguntar: mas como assim? Se Deus é amor, como é que você vem falar de ira? Porventura pode um Deus de amor se irar? Eu venho te afirmar, porque Ele é amor, Ele é ira. Deus se revela de várias formas. O amor de Deus se manifesta de várias faces. Uma das faces é a disciplina.
No livro de Hebreus está escrito que o pai corrige o filho a quem ama. Então existe amor na disciplina. Existe amor na disciplina. Porque existem muitos pais que não entendem o que é esse amor que Jesus nos ensina também. Jesus nos ensina a exercer o nosso amor em disciplina. E eu estou falando aqui para pais e filhos. Porque existem muitos pais que pensam que amor é permitir tudo do filho. É ver o filho riscando a parede toda da casa e dizer, bichinho, é tão pequeno, deixa ele. É ver o filho pegando os livrinhos que o pai pagou caro, jogando na privada, molhando tudo e olhando, não, mas é tão pequenino, deixa ele. É ver o filho cagando a casa toda e chegando para o titio e passando a mão do cocô na bundinha e passando no titio e dizer, tá tudo bem, é só uma criança. É ver o filho se trancando no quarto e passando horas na internet e o pai, quando vai barrar, o filho diz, daqui eu não saio, e você deixa, é só uma criança. Amor não é isso, irmãos. O amor que Deus nos ensina a também exercer com os nossos filhos é um amor que põe limite, é um amor que disciplina, é um amor que diz não, é um amor que diz para, é um amor que diz chega. Porque o amor de Jesus é um amor que também enquadra com a disciplina. É um amor que enquadra para formar, que forja o caráter, que prepara para a vida. Porque o pai que não disciplina o filho, ele na verdade não forma, ele deforma. Então se você, filhinho, que tem recebido disciplina do seu papai e da sua mamãe e está todo cheio de dores, sabe o que é isso? É o amor do seu pai para com você, para te formar o teu caráter, para que você esteja pronto. Porque o pai que não disciplina o filho, ou o filho que não recebe a disciplina do pai, esse filho não está pronto para a vida. Esse filho é irresponsável, ele vai ser mimado, ele vai ser fraco, ele vai estar perdido. Porque a disciplina é esse forjamento do Espírito Santo para preparar um homem firme e fiel a Deus. Por isso, discipline o seu filho. Isso também é amor. Eu tenho um pai, alguns sabem na minha história, eu tive um pai muito ausente. Mas se tem algo que meu pai, ele deixou para mim e para os meus irmãos, quando meu pai olhava para a gente com aquele olho assim de revestrez, com aquela cara fechada, meu irmão, não é não, Lulu? O que é que acontecia? Irmãos, eu tinha tanto medo, que quando meu pai olhava para mim com aquela cara feia, eu quando criança, eu me urinava. Eu nunca falei isso, preciso falar isso. E eu cresci revoltado com isso. Mas sabe de uma coisa? Essa revolta se transformou em honra. Porque se eu não tivesse vivenciado tudo aquilo que aparentemente era ruim para mim, aparentemente servia para a minha destruição, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não teria me privado, eu não teria aberto mão de várias experiências que meus amigos viveram e se acabaram. Porque eu cheguei a estar em companhias de gente que se drogava no meu lado. E sabe o que é que me impedia de buscar a droga? O medo da disciplina do meu pai. Glorifica a Deus pelas disciplinas que você tem recebido do seu pai. É amor de Deus, é cuidado de Deus. Deus é amor. E um Deus que disciplina em amor. Só que esse Deus, ele não manifesta o seu amor só exercendo disciplina para com seus filhos. Existe algo mais doloroso. Deus também se insurge em ira contra aqueles que não reconhecem o seu amor. Isso é pesado. Existe uma face do amor de Deus que é a disciplina que serve aos seus filhos, a quem Ele ama, e os filhos que amam ao Senhor. Mas aqueles que não reconhecem o amor de Deus, que não reconhecem o Filho de Deus, Jesus, a palavra de Deus garante em João 3,36, que a ira do Senhor permanece sobre estes. É como se Deus estivesse constantemente irado com aqueles que não reconhecem, não creem no Filho. E repito, crer é viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Isso significa dizer que você pode estar aqui, filho de crente, no lugar certo, dizendo da boca para fora que crê no Filho, mas a tua vida não demonstra isso.
demonstra que você não é nascido de Deus. Eu quero te dizer que a palavra de Deus em João 3,36, olha o que está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se por um lado Deus disciplina os filhos que Ele ama, por outro lado Deus manifesta o seu amor se irando contra aqueles que não creem, não fazem uso, não desfrutam do seu amor. E isso é extremamente perigoso. E mais uma vez eu repito, talvez você pergunte, mas como assim? Mas você está dizendo que Deus é amor, como é que Ele se ira? Como é que Deus odeia alguém se Ele é um Deus de amor? E eu reafirmo, é por isso que Ele se ira. O meu Deus, Ele odeia porque Ele é Deus de amor. Quer ver um exemplo para que você possa entender? Eu tenho 3 bebês, Zara, Noah e Judá. São bebês hoje e serão bebês quando tiver 80 anos. Quem é pai de filhos mais velhos sabe que é sempre assim, não é assim? Não é assim? Pode ter 30 anos, são bebês. Eu tenho 3 bebês. E nós viajamos muito durante a campanha política. Eu fiquei ausente de casa por alguns dias. E eu ficava com o coração apertado porque eu queria estar com os meus bebês. Porque eu amo os meus bebês. E se eu amo os meus bebês, eu devo odiar o aborto. Você ama os judeus? Então você deve odiar o holocausto. Você ama negros? Eu amo, eu casei com uma, linda. Então você deve odiar a escravidão. Não existe meio termo. Se tu ama o que é certo, o que é bom, o que é reto, você detesta, você odeia aquilo que não é o padrão. Com Deus dá da mesma forma. Ele é um Deus de amor, porém Ele se insurge, Ele se levanta contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra toda perversão. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. E porque diante da impunidade, diante da injustiça, diante do pecado do homem, um Deus que é santo, irmãos, não suporta. Imagina você, pecador, sujo, com seus pecados, chegando diante de um Deus santo. O que é que vai sair dali? Ira, ira, ira. É isso. Existia um irmão, a gente batizou alguns jovens recentemente, e depois de sair do batismo, um jovem me procurou e disse: Frota, eu me batizei, Deus me salvou. Aí eu olhei para ele e falei: mas Deus te salvou de quê? Aí ele falou: dos meus pecados. E eu falei: não. Sabe do que Deus te salvou? Deus te salvou dele mesmo. Deus te salvou da ira dele, que iria ser imputada sobre você, iria te levar para uma condenação eterna. A ira do Senhor, ela permanece sobre aqueles que rejeitam o seu amor. Mas essa ira, ela vai se agravar, porque existe um cálice da ira do Senhor. Olha como é o nosso Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é justiça. E eu estou encerrando. Todo aquele que peca, esse tem uma recompensa. O salário do pecado é a morte. Então, se você nasceu em pecado, o seu salário é a morte. É aquilo que está lhe esperando. É a sua morte. Essa condenação eterna. Isso é para você. Por quê? Porque diante do teu pecado, o Deus que é santo olha para o teu pecado e Ele se insurge contra toda a iniquidade, porque Ele é santo. Ele é amor e é santo. Mas Deus é grande em misericórdia. E a boa notícia é que Deus está nesse mundo como que alguém retendo a sua ira, retendo a sua justiça e trazendo pecadores para que eles sejam salvos.
Com uma mão ele retém a sua ira, é a paciência do Senhor, que está cada ano, né? O cálice da ira se enchendo, Deus com a sua paciência segurando, para que pessoas possam ser salvas, ele está aqui retendo a ira dele. E com a outra mão ele está chamando pecadores à salvação. Mas vai chegar um dia que o cálice da ira de Deus vai chegar ao limite. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai baixar as duas mãos. E quando Deus baixar as duas mãos, em Apocalipse capítulo 6 fala o resultado disso. Em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda avermelhada como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu, como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tiradas dos lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes de famílias, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro. Irmãos, existe um destino final, e esse destino é que nós estaremos diante do trono do Cordeiro. E como é que você vai aparecer diante dele? A boa notícia é que Deus, como lemos aqui, ele foi oferecido como propiciação, como um sacrifício que apaziguou a ira, satisfez a justiça e te fez entrar na presença de Deus com confiança. Sabe o que é que isso significa? Se você hoje, sem esforço nenhum, apenas com a fé, reconhecer o amor de Deus através de Jesus e fizer dele o teu Senhor e teu Salvador, reconhecendo o sacrifício na cruz como um sacrifício em teu lugar, você pode ser justificado. Você pode experimentar de algo que é chegar na presença de Deus, Deus olhar para você e ver em você o sangue de Jesus, e dizer para você, não filho da ira, mas dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino. Apenas pela fé. Eu queria te convidar a se colocar de pé essa noite. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar do tamanho do amor dele para contigo. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que mostrou o amor dele por você, entregando Jesus. Olha como era sério o teu pecado, mas ainda assim ele entrega para que você recebesse a vida por meio da morte dele, por meio da fé você pudesse desfrutar disso tudo. Isso deve mudar tudo para você. E a minha oração é que Deus dê a você ousadia, não apenas para crer que no final de tudo, na volta do Senhor, você estará com Ele, na presença dEle com ousadia e viverá com Ele. Será na verdade uma continuidade, porque na terra você viveu por meio do Espírito, e lá você viverá e o verá como Ele é. Mas se alguém chegar para você hoje e perguntar, por que que Deus é amor se existe tanto sofrimento? A sua resposta é, o meu Deus, Ele assumiu toda a dor para resolver o problema que não era dele, mas que era de todos nós. O meu Deus, Ele não me ensina a vencer o sofrimento, mas Ele venceu o sofrimento no corpo dele, para que eu pudesse ter vida. O meu Deus pagou o maior preço. Nós um dia receberemos um corpo glorificado, mas o meu Deus, Ele continuará com as marcas em suas mãos, para mostrar o seu amor por cada um de nós.
O Senhor se ofereceu como sacrifício, para que nós pudéssemos hoje entrar na sua presença e adorar o seu santo nome. Nessa semana, a Priscila se deparou com um vídeo no Instagram e a gente viu em família, e quando a Zara viu esse vídeo, ela começou a chorar. E eu queria mostrar para vocês esse vídeo que expressa um pouco daquilo que Jesus fez por cada um de nós como prova do seu amor. Tem um viadinho que ele está à deriva em um rio. Volta aí, Miqueias. Volta aqui, Miqueias. Eu vou explicar agora. Tá? Eu me atentei agora. Esse vídeo fala de um viadinho. Dá o pause, Miqueias. Sei que você é rápido, pronto. Esse viadinho é uma criança, é um filhote. Ele está perdido, à deriva. E ele entrou no rio. É uma selva. Ele entrou no rio sem saber os perigos que ali estavam. Só que naquele rio existia vários crocodilos que estavam ali só esperando para devorar ele. Outros animais. E aí dá o pause, Miqueias, obrigado pela sua atenção. E aí ele entrou. E enquanto ele estava entrando, a mãe dele viu ele em apuros. E a mãe então foi ao encontro. Enquanto crocodilos vinham para engoli-lo, a mãezinha chegou antes e se ofereceu em lugar do viadinho. Vamos voltar aí o vídeo. Ele está bem aqui, volta o vídeo. Ele está bem aqui, está o filho. Pode soltar o áudio. Pode soltar. Ela para. Ela para dar tempo ele fugir. E ela é devorada, dá para ver aqui no vídeo, tá? Irmãos, isso retrata bem a nossa condição. Nós estávamos perdidos, rumo à condenação. Existia alguém querendo nos tragar, nos devorar, e nós sabemos que era o diabo. E no entanto, alguém viu a gente em apuro e vai ao nosso encontro e morre a nossa morte. Quem é esse? O nosso Deus, o nosso Senhor, que foi capaz de morrer por cada um de nós. E eu encerrando com uma historinha. Existia um homem jovem, assim como eu, que cometeu um crime terrível. E ele então teve que ser executado, era a lei daquele lugar. Ele ficou preso esperando a sua execução, ia ser executado na forca. E a população daquela cidade, vendo que ele era muito jovem, quis dar uma oportunidade. Esse povo foi até o governador e clamou para que ele pudesse perdoar, a fim de que esse jovem não fosse morto. Aquele governador então faz um teste. Ele se veste de pastor, ele então coloca a carta de perdão na Bíblia, e ele vai na cela daquele jovem que iria morrer. E quando ele se aproxima, aquele jovem muito rebelde, arisco, não permite que ele nem se aproxime, quer na verdade agredir ele. O governador não insiste muito, e ele então vai embora. Quando o governador vai embora, o carcereiro chega e diz: cara, tu é louco, tu é ignorante. Aquele cara era o governador e ele vinha com uma carta de perdão, você não iria morrer. No dia seguinte, lá está aquele jovem preparado para a forca. E dão a ele o direito de ter as suas últimas palavras. E ele então toma a palavra e diz: eu hoje estou aqui, eu quero que todos me escutem.
E eu quero dizer que eu não estou morrendo hoje pelo crime que eu cometi, mas eu estou morrendo hoje pelo perdão que eu rejeitei. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que Ele te ama tanto, que Ele foi capaz de se entregar por ti. E Ele tem uma vida eterna para te oferecer. Vida de fé nessa vida, de paz, de alegria, mas uma recompensa eterna. Hoje, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você que se sente perdido, se sente fraco, se sente que está sem socorro, não tem ninguém que olha para ti. Deus te chamou aqui para dizer que não existe ninguém que te ama mais do que Ele. Se você hoje deseja, de uma vez por todas, abraçar esse amor, receber esse perdão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a estender suas mãos para os céus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor me torne filho teu. Eu não quero desfrutar da tua ira. Eu sei que tudo aquilo que aconteceu na minha vida foi disciplina tua para me trazer até hoje aqui, para reconhecer que sem ti eu nada sou. Se você deseja esse Jesus que te ama, eu queria que você pudesse estender suas mãos para os céus, aceitando esse Senhor na sua vida. Existe alguém que deseja Jesus essa noite, nesse dia? Amém. Vamos orar essa noite. Quero chamar o pastor Teixeira para fazer essa oração, e se ele quiser estender um pouco mais o apelo também. Glória a Deus. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz assim, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 18. Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, ele diz assim: eu oro a Deus para que você compreenda, para que você entenda qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o comprimento e qual é a largura do amor de Deus. Agora olha aqui para mim. Qual é a altura? Qual é a profundidade? Qual é o comprimento e qual é a largura do amor de Deus? É humanamente imperceptível, você não percebe, a não ser quando o Espírito de Deus coloca esse amor dentro de você, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A altura do amor de Deus, ele vem lá do alto. A profundidade, ele vai às mais profundas situações do pecado do homem e tira o homem da lama. Ah, eu sou uma prostituta. Aí Deus diz assim: mas eu te amo. Eu sou um bandido, mas eu te amo. Eu estou envolvido nas drogas, mas eu te amo. Eu sou viciado na bebida alcoólica, mas eu te amo. Ninguém me ama. Aí ele diz: mas eu te amo. Nem minha mãe me ama mais, ainda que a sua mãe lhe rejeitar o amor
Mas Deus diz assim: mas eu vou te amar. Olha, queridos, um dia esse amor me atingiu. Eu compreendi, eu comecei a entender esse amor de Deus. Eu comecei a compreender, Senhor, que amor. Agora, a pergunta para nós orarmos, eu quero lhe fazer uma pergunta: o que é que você vai fazer com esse amor? Você vai corresponder a esse amor? Você vai aceitar esse amor? O que você vai fazer com ele? Porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, por uma razão. Esse amor, diga-se comigo, o amor de Deus tem uma razão para existir. Sabe qual é a razão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Olha a razão: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos orar agora. Onde é que você está caminhando, hein? Onde é que você está caminhando? Depois dessa vida, onde é que você vai? Pastor, eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Pastor, eu quero ir para o céu. Então aceite esse amor, o amor de Deus. Nós vamos orar. Feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de amor, a gente está falando de salvação, a gente está falando de transformação. Você conhece a sua situação, você sabe. Você sabe o que é que você está passando nesse momento, você sabe. Você sabe o pecado em que você está envolvido nele. Você sabe. Mas o Deus Todo-Poderoso também sabe. E Ele quer exatamente com o seu amor te tirar desta situação. Nós vamos orar. E você, aí, aonde você está, você vai fazer uma oração de confissão. Você vai dizer: Jesus, perdoa-me. Eu aceito o teu amor. Eu aceito o teu amor, eu aceito o teu amor. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite nós ouvimos que tu és amor, o Deus que ama, o Deus que corrige, o Deus que nos abraça, o Deus que nos compreende. E tu fizeste tudo isso com um só ato. Um ato que nós não compreendemos. Tu deste o teu Filho amado, o teu único Filho, para morrer pelos meus pecados, morrer por mim, como nós vimos nesse último videozinho que foi colocado. Ó Senhor, nesse exato momento, tem pessoas aqui, Senhor, que estão te pedindo perdão, estão querendo ter uma reconciliação, ter uma reaproximação contigo, ó Senhor. Tem pessoas aqui, ó Pai, que se distanciaram e hoje eles estão te dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor. E em nome de Jesus, perdoa-lhes os pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Eu estava longe, o caminho era horrível. Nem perguntava por Jesus, não queria nem saber dele. Nem queria.
estava nem aí para o amor dele. Mas o que aconteceu? Que amor. Eu não posso te explicar. O pastor Frota pregou, falou sobre esse amor. E ele te chama. Ele te, hoje à noite, ele te salvou. Como é maravilhoso ter esse amor, né? Pertencer ao meu Jesus. Ter a graça. Levante a sua mão e adore a Ele, dizendo: porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Oh, glória! Eita! Rapaz, esse amor é bom demais. Esse amor é bom demais. Eu estava ontem no Novo Oriente, pregando para mais de 1000 pessoas, numa praça muito bonita, frente à igreja. Foi uma 380 quilômetros de Fortaleza. Cheguei já agora à tarde, aí me arrumei, não, vou correndo para a igreja. Aí quando a gente chega aqui cansado fisicamente, mas o amor começa a fazer a gente animado, né? Aleluia. Agora, antes de você sair, você vai dizer uma coisa, vai fazer uma confissão, uma declaração de amor. Talvez você nunca fez isso. Talvez você já disse para alguém, né, para sua noiva, para o seu namorado, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu namorado, né, ou para o seu noivo, quer dizer, eu te amo, eu te amo. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já alguma vez declarou o seu amor por Ele, por Jesus? Ele declarou o amor por nós. Morrendo na cruz, ele declarou. Agora, e você? Já disse alguma vez para Jesus? Eu te amo tanto, Jesus. Eu te amo tanto. Vamos fazer essa declaração agora? Vamos lá? Diga assim comigo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluia. Te amo. Dê um aplauso para ele. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui. Escola Bíblica Dominical, a partir das 16h30 e às 18 horas o nosso grande culto. Quarta-feira, culto. Sexta-feira também estaremos na casa do Senhor. E eu quero declarar que você seja uma bênção para alguém nesta semana que vai passar. Você seja uma bênção para alguém. E traga essa pessoa para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia. Som na caixa.